Capítulo 3: O sonho de um pacifista que enfrentou o mundo. A história de um observador. MLK era uma criança observadora, amava a liberdade, corria pelas ruas como se nada pudesse contê-lo ou feri-lo. Seus sonhos construíam asas em seu imaginário, que alçava voo em busca da fonte do prazer. Todos buscam essa fonte, mas as dificuldades da vida e as dores emocionais são os fenômenos mais democráticos da existência. Elas conspiram contra a tranquilidade e ninguém escapa delas, sejam ricos ou pobres, intelectuais ou iletrados, adultos ou crianças. Onde estão as pessoas que passaram ilesas por traumas psíquicos? Não faz muito tempo, um dos meus pacientes chorava desconsoladamente, querendo sair de uma crise depressiva e desejando resgatar seu filho, que também estava deprimido. Esse homem tinha 6.000 funcionários em sua empresa, mas disse-me que daria tudo o que alcançou, todos os seus bens, em troca de superar sua dor e viver dias felizes. De fato, tais dias não podem ser comprados, têm de ser construídos. A inocência de MLK cedo seria abalada. Ele não imaginava que atravessaria o vale das frustrações e que seus problemas se tornariam tão volumosos que tentariam esmagar as asas da sua liberdade, encerrando-o num dramático cárcere. Desde a mais tenra infância, sua sensibilidade fazia com que qualquer rejeição tivesse um impacto muito grande nos bastidores de sua mente. Podia suportar broncas, mas as reações de desprezo causavam-lhe grande impacto emocional. Infelizmente, elas permearam os principais capítulos da sua vida. MLK ia além da fina camada da cor da sua pele negra e não entendia por que os brancos se diferenciavam dos negros. Podem as cores zombar uma da outra e uma delas dizer eu sou superior? Pode a embalagem reivindicar o direito de ser mais importante do que o conteúdo? Para ele, brancos e negros tinham os mesmos sentimentos, a mesma capacidade de pensar, a mesma necessidade de ter amigos, de ser amados e de superar a solidão. Ao repousar sua cabeça no travesseiro, o jovem MLK viajava no mundo de suas ideias e questionava por que os negros não podiam frequentar as mesmas escolas, os mesmos clubes, os mesmos bancos das igrejas, o mesmo transporte público que os brancos. Por que não podiam ter amigos brancos e abraçá-los? Não somos todos seres humanos? Nosso jovem conheceu de perto a indecifrável dor da humilhação. Nada esmaga tanto a autoestima. Quando um adolescente branco virava-lhe o rosto, machucava-lhe a alma. Quando davam risadas irônicas, ele penetrava nas grutas geladas da agonia. Por terem alta carga de tensão emocional, todas essas experiências eram registradas de maneira privilegiada pelo fenômeno RAM nos solos de sua memória consciente e inconsciente. Tornou-se adulto precocemente. Quando por algum estímulo exterior ou interior ele lia essas janelas, pensamentos negativos e emoções tensas invadiam o teatro da sua mente, roubando-lhe a cena, dissipando sua motivação e seu encanto pela vida. Nada pior do que isso. Estava destinado a ser um jovem ansioso e revoltado, como a maioria das pessoas incompreendidas e emocionalmente tolhidas. Era de se esperar que MLK se tornasse servo dos seus traumas emocionais. Somando-se às suas dificuldades, aos 12 anos, MLK perdeu sua amada avó. Os vínculos eram fortes. O sentimento de perda bateu-o drasticamente. O menino não conseguia raciocinar. Perdeu o prazer de viver, chorava desconsolado, destilava tristeza, sentia-se inseguro e desprotegido. Sua crise foi tão grave que pensou em desistir da vida. Descontrolado, jogou-se do primeiro andar de sua casa. Como toda pessoa que pensa em suicídio, na realidade ele queria matar sua dor e não exterminar sua vida. Felizmente sobreviveu. 3 anos mais tarde, fez várias viagens. Ao conhecer cidades longínquas, percebeu o denso clima de violência racial. Os brancos ameaçavam os negros que frequentavam lugares de brancos eram punidos, não podiam subir nos mesmos ônibus. Esses comportamentos perturbavam o adolescente. Por quê? Qual o fundamento dessa rejeição? Não somos todos irmãos? Pensava. Muitas perguntas, mas nenhuma resposta o saciava. Controlado por grandes sonhos. Nosso jovem assistia impassível à discriminação de seu povo.
Resolveu fazer faculdade de teologia, navegar pelo mundo espiritual para encontrar respostas para o injusto mundo social. Penetrou o sonho de Deus, que nunca fez discriminação de pessoas, nunca distinguiu nobres de miseráveis, reis de súditos, lúcidos de loucos. Foi contagiado pelo sonho dos direitos humanos, do respeito pela vida. Nessa trajetória interior, conheceu intimamente a história do Mestre dos Mestres. A humanidade de Jesus Cristo influenciou a humanidade do jovem MLK. Viu nele o modelo mais excelente de alguém que combatia toda forma de discriminação. Ao ler sobre Jesus, MLK ficava impressionado com sua coragem de correr riscos para proteger as prostitutas e quebrar as algemas da solidão dos miseráveis de sua sociedade. Os sonhos do mestre dos mestres colocaram combustível nos sonhos desse jovem, ampliando sua arte de pensar e sua determinação. Posteriormente, resolveu fazer um passeio pela filosofia, tão importante, mas tão abandonada no mundo lógico e imediatista. Após receber o diploma da Faculdade de Teologia, inscreveu-se imediatamente no curso de filosofia. Entrou em contato com as ideias de Hegel, penetrou os pensamentos do ilustre pensador alemão. Aprendeu a não calar a sua voz. Queria ser livre para pensar, pois acreditava que só uma mente livre é capaz de gerar pessoas livres. Entendeu que os ditadores escravizam porque são escravos dos seus conflitos, e os autoritários dominam porque são dominados pelas áreas doentias de sua personalidade. Quem controla a liberdade dos outros nunca foi livre dentro de si mesmo. Era um jovem promissor, podia seguir seu próprio caminho, seus próprios interesses. Porém, preferiu dar seu tempo e sua inteligência para transformar a história dos outros. Quando nossos sonhos incluem os outros, quando procuram de alguma forma contribuir para o bem da humanidade, eles suportam mais facilmente os temores da vida. Quando temos sonhos individualistas, eles são tímidos, não resistem aos acidentes do caminho. Enriquecer por enriquecer não tem sentido. Ganhar dinheiro só tem sentido se for para promover muito mais do que o nosso conforto, se for usado para ajudar os outros, aumentar a oferta de empregos, contribuir socialmente. Ter status pelo status é superficial demais. Ter sucesso pelo sucesso é uma estupidez intelectual. Mas ter sucesso para aliviar o sofrimento dos outros é um perfume para a inteligência. Nada é tão poético quanto investir na qualidade de vida das pessoas. Você tem feito esse tipo de investimento? Por desejar servir aos outros, MLK se colocava no lugar deles e percebia suas necessidades intrínsecas, das quais a maior era manter acesa a chama da esperança. Queria alimentar a alma e o espírito das pessoas, fazendo-as acreditar na vida. O olhar multifocal revela que ele não se psicoadaptou ao conformismo. Tinha a mais profunda convicção de que sem esperança seca-se a alegria de viver e o desejo de mudar. Todas essas crenças fizeram com que o jovem sonhador aprendesse uma das mais profundas lições da psicologia. Gerenciou seus pensamentos, transformou sua raiva em capacidade de lutar, sua indignação em ideais, seu sofrimento em sonhos. Tornou-se ator principal do teatro de sua mente. Se não aprendesse essa lição, não sobreviveria. Enquanto muitos, ao atravessar turbulências, recuam, ele caminhava para a tempestade sem medo de se molhar. Tornou-se um pensador. O eco das conquistas aumentou os riscos. Em seguida, recebeu o diploma de doutor em filosofia. Tinha pouco mais de 25 anos, mas era arrojado, culto e determinado. Sonhava em mostrar aos desprezados que eles nunca deveriam se envergonhar de si mesmos, que nada é mais digno do que um ser humano. Posteriormente, participou intensamente do movimento em prol dos direitos civis. Foi o primeiro entre muitos movimentos. O clima era tenso. A qualquer momento poderiam perder a vida, mas não conseguia silenciar seus sonhos. Eles gritavam nos vales secretos onde nascem as emoções. Que sonhos gritam dentro de você? Pense nisso. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar, pensava Sun Tzu. MLK queria vencer o inimigo da discriminação sem derramar uma gota de sangue. Era um guerreiro poeta. Começou a participar de passeatas e a fazer discursos inflamados sobre aquilo que acreditava.
Em seus discursos empunhava uma bandeira branca e invisível, revelando que os fortes amam, os fracos odeiam. Os fortes incluem, os fracos discriminam. No ano seguinte, as ameaças se avolumaram. Sua casa sofreu um atentado à bomba, mas felizmente ele escapou. Queriam destruir um jovem que não oferecia perigo, a não ser o de contagiar as pessoas com sua sensibilidade e paixão pela vida. O fenômeno Han registrou privilegiadamente na sua memória a violência desse ataque terrorista. MLK lia continuamente esse registro. O palco de sua mente virou um turbilhão de ideais tensos. Em alguns momentos sentiu calafrios ao se imaginar dilacerado pelo artefato. Esse mecanismo gerou algumas janelas fóbicas. O pavor o envolveu. Diante disso, novamente o grande dilema dos sonhadores. Dois caminhos se desenharam em sua mente. Ou ele enfrentava e superava as janelas fóbicas, ou seria submisso a elas. Quando o medo está presente no anfiteatro da emoção, não há dois vencedores. Ou dominamos o medo, ou o medo nos domina. Aos olhos do mundo, seria melhor que ele recuasse e esquecesse de seus sonhos. Muitos, em seu lugar, os teriam enterrado. Alguns profissionais abortam sua inteligência diante do autoritarismo de seus chefes. Alguns jovens sepultam sua criatividade antes de realizarem suas provas e participarem de concursos. O medo enterrou milhões de sonhos ao longo da história da humanidade. A vida é como um jogo. Podemos perder em muitos momentos, mas não podemos admitir ficar no banco de reservas. MLK analisou as causas de sua luta e as consequências de uma possível desistência. Assim, mesmo tombado, levantou-se. Reagiu como Beethoven, o gênio da música. Vamos conhecer um pouco da história desse grande compositor. A surdez de Beethoven e seus sonhos. Nada é mais grave para um músico do que perder a audição. Beethoven, um dos gênios da música, perdeu-a depois de ter feito belas composições. Os recursos médicos ineficazes o levaram a uma profunda crise psíquica. Seus pensamentos agitaram-se como ondas rebeldes, sua emoção tornou-se um céu sem estrelas. Não havia flores nos solos da sua vida. Perdeu o encanto pela existência. Deixar de ouvir e compor músicas era tirar o chão de Beethoven. Cogitou assim o suicídio. Mas algo aconteceu. Quando todos pensavam que seus sonhos tinham sido sepultados pelo inquietante silêncio da surdez, surgiram sorrateiramente os mais espetaculares sonhos no árido solo de sua emoção. Ante sua condição miserável, ele decidiu superá-la. Ou Beethoven se calaria diante da surdez, ou lutaria contra ela e faria o que ninguém jamais fez, produzir músicas apesar de não ouvi-las. No entanto, apesar de surdo, ele aprendeu a ouvir o inaudível, aprendeu a ouvir com o coração. Não desistiu da vida, ao contrário, exaltou-a. Os sonhos venceram, o mundo ganhou. Com indescritível sensibilidade, Beethoven compôs belíssimas músicas após a sua surdez. Entre outras atitudes, ouvia as vibrações das notas no solo. A teoria da inteligência multifocal revela que as vibrações do solo produziam ecos em sua memória, abriam inúmeras janelas onde se encontravam antigas composições que, por sua vez, eram reorganizadas, libertando sua criatividade e o fazendo compor novas e encantadoras músicas. Quando, no complexo teatro da mente humana há sonhos, os surdos podem ouvir melodias, os cegos podem ver cores, os abatidos podem encontrar força para continuar. Os sonhos têm o poder de nos levar a patamares impensáveis. Quem dera fôssemos todos grandes sonhadores. MLK era o Beethoven dos direitos humanos. Ouvia os sons pungentes das vítimas da rejeição. Ouvia a dor represada nos recônditos dos que eram considerados indignos de ser livres. Ouvia mães chorando por saber que seus filhos não teriam futuro. Ouvia os idosos emitindo gemidos inconsoláveis pela humilhação pública. Ouvia os jovens barrados nas portas das escolas perguntando por quê? Esses sons o impeliam para o epicentro do terremoto social. Estimulavam sua luta mesmo quando estava no cárcere. Lutava por aquilo em que acreditava sem ferir os agressivos. Lutava como um poeta da sensibilidade. Nas empresas, escolas, instituições, igrejas, sinagogas, mesquitas, precisamos de homens e mulheres que enxerguem além da imagem e ouçam além dos limites do som. Um artesão da psique.
Porque uma percepção refinada da realidade, baseada nas suas paixões, desejos e personalidade, MLK saiu do caos, resolveu subir os penhascos íngremes da insegurança e dar uma guinada em sua vida. Seu comportamento surpreendeu a psiquiatria e a psicologia. Apesar de não conhecer a teoria das janelas da memória e de não ter consciência de que a dor da rejeição estava contaminando o delicado solo do seu inconsciente, ele aprendeu pouco a pouco a atuar intuitivamente como seu próprio psicoterapeuta. Reescreveu sua história. Montaigne, o afiado pensador francês, séculos atrás dizia que não há nada mais tolo do que sempre se conduzir em obediência a uma mesma disciplina. Por ser um sonhador, MLK não viveria essa tolice, não seria engessado por seus comportamentos. Fazia uma mesa redonda para estabelecer um debate com seus conflitos e suas crises, e desse modo deixava de ser um servo dos seus traumas. Encontrou a verdadeira liberdade, a que se esconde no secreto do nosso ser. Os grandes pensadores sempre foram exímios questionadores que usaram a arte da dúvida e da crítica para abrir o mundo das ideias. Infelizmente, num mundo tão rápido e ansioso, a educação tem desprezado a ferramenta da dúvida e da crítica, que são a agulha e a linha que tecem a inteligência. Vale a quantidade de informações, não a qualidade. 90% das informações são inúteis, nunca serão utilizadas nem sequer recordadas. Nada é tão perigoso para aprisionar a inteligência quanto aceitar passivamente as informações. John Kennedy disse: o conformismo é o carcereiro da liberdade, o inimigo do crescimento. Parece que milhões de jovens americanos esqueceram ou desconhecem seu ensinamento. Amam o conhecimento pronto e rápido. Ingerem o conhecimento como se fosse um hambúrguer. O resultado da caminhada interior de MLK o levou a aprender outras nobres funções da inteligência multifocal: expor sem medo suas ideias em vez de impô-las, ser líder de si mesmo antes de ser líder do mundo, pensar antes de reagir, reagir positivamente a elementos novos, ocupar seu tempo de forma produtiva e não ser escravo dos seus pensamentos negativos. Segundo Torrance, essas características são propriedades dos gênios. Todavia, a genialidade mais profunda não é aquela que vem gratuitamente da herança genética, mas a confeccionada no armazém da inteligência ao longo da vida. MLK tornou-se um grande líder. Um excelente líder não é o que controla seus liderados, mas o que os estimula a fazer escolhas. Não é o que faz temer, mas o que faz crer. Não é o que produz pesadelos, mas o que faz sonhar. Nosso jovem começava a liderar movimentos de massa. Os movimentos começavam a fazer eco social. Não passou muito tempo e veio um resultado comovente. O Supremo Tribunal do seu país aboliu, em dezembro de 1956, a segregação nos ônibus. Negros poderiam frequentar ônibus junto com os brancos. No começo, os negros subiam nos ônibus desconfiados, apreensivos. Enquanto as rodas giravam e eles recebiam solavancos do veículo, muitos viajavam para dentro de si mesmos, sentindo o gosto excelente da inclusão social. Não é preciso ter dinheiro, fama ou status social para ser rico. Quem é respeitado como ser humano possui o mundo. Quantos portadores de AIDS não sofreram e ainda sofrem segregação? Quantos milhões de árabes são discriminados porque alguns terroristas são muçulmanos? Quantos imigrantes ilegais se sentem como a escória social por não terem cidadania no país hospedeiro? Quantos usuários de drogas se sentem marcados com ferro em brasa como animais do campo? Foi uma vitória a suspensão da segregação dos transportes públicos, porém, apenas um degrau na grande escada dos direitos humanos. Os sonhos continuaram e os perigos se multiplicaram. O jovem pacifista atravessaria glórias e vaias, ganhos e profundas perdas.